Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, nós estamos no ano do fazer discípulo, queridos. E o discipulado é uma ordenança do nosso Rei Jesus. O nome que está acima de todo o nome. Ele nos comissionou, Ele nos enviou, queridos, e Ele ainda nos deu uma promessa, como o Rudy nos falou, que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E eu e você somos desafiados a cumprir essa ordenança do nosso Rei. E quando nós falamos de discipulado, queridos, preste muita atenção aqui em mim. Quando nós falamos de discipulado, queridos, nós falamos de relacionamentos profundos. Relacionamentos profundos. Em uma era, queridos, de superficialidade, quando nós falamos de discipulado, discipulado é uma contracultura, queridos, aonde nós procuramos desenvolver relacionamentos profundos. Repete assim comigo: relacionamentos profundos. Nós buscamos relacionamentos profundos, onde não, em uma era onde não existe profundidade, queridos, onde temos muito, mas ao mesmo tempo não temos nada de profundidade. Por exemplo, quando nós olhamos a abundância de relacionamentos nas redes sociais, a abundância de pessoas que nós chamamos de seguidores, amigos, mas que não tem nenhuma profundidade. É quase uma extensão, queridos, de uma poça de água muito grande dessa profundidade. Em uma era, queridos, onde não existe profundidade, o desafio é eu e você buscarmos relacionamentos profundos. Relacionamentos profundos. E eu quero te lançar uma pergunta. Quanto tempo que você não tem uma conversa profunda e verdadeira com alguém? Há quanto tempo, queridos, que eu e você não permitimos ter conversas profundas com pessoas? Quando nós falamos, queridos, de discipulado, nós estamos falando de relacionamentos profundos. Profundos. Segundo ponto, queridos, que quando nós falamos de discipulado, queridos, e relacionamentos, nós falamos de relacionamentos duradouros. Relacionamentos duradouros. Discipulado, queridos, é a longo prazo. Eu e você, queridos, nós estamos cultivando oliveiras e não feijão. Posso ouvir um amém? Você pega o feijão ali, você coloca no algodãozinho, as minhas crianças sempre gostam de fazer, cresce rapidinho o brotinho de feijão, elas vão lá, plantam no vaso, de repente já aparece a vagem, rapidinho. Só que eu e você, queridos, nós estamos cultivando oliveiras. Relacionamentos a longo prazo. Igreja é sempre a longo prazo. Posso ouvir um amém? E discipulado, queridos, ele é profundo e ele é a longo prazo. E o discipulado, queridos, é um processo artesanal, individual e poderoso. O discipulado, queridos, são relacionamentos profundos a longo prazo, e o discipulado, queridos, ele é um processo artesanal, individual e poderoso. Ele é artesanal, queridos, porque ele é um a um, com calma, com paciência. Eu ouvi um exemplo muito interessante do pastor Paulo lá de Vitimarsum. Ele deu o exemplo de hambúrguer. Você já comeu aqueles hamburguinhos da Sadia assim? Fininho assim? Você põe, uma vez a gente foi fazer churrasco, em um desses piqueniques nossos, e nós tínhamos um pastor gaúcho, que era o Arthur. Quando a gente chegou no churrasco, ele me tira uma caixa daqueles de 12 hambúrgueres assim, daqueles da Sadia, bem fininho assim, queridos. Falei, que tipo de gaúcho é você, Arthur? Churrasco de hambúrguer, daquele hambúrguer. Você prefere esse hambúrguerzinho da Sadia ou um hambúrguer artesanal, queridos? De costela e bacon, onde você moe o bacon, depois você moe a costela, você moe o bacon, moe a costela, mistura assim, daí você faz aquele hamburgão lá, talvez 180 gramas assim, queridos. Você põe lá
qual que é melhor? Qual que vai dar mais trabalho? O artesanal. E o discipulado, ele é um processo artesanal. Ele não nasce de uma linha de produção. Ele não nasce de uma metodologia fechada. Faça assim, 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 que você vai ter esse resultado. O discipulado é um processo artesanal. Ele é um processo individual, queridos, que contempla a individualidade e a história. É um processo individual. Na educação física, nós chamamos de individualidade biológica, queridos. O treino pode funcionar para uma pessoa e não vai funcionar para outra. Por quê? Porque existem individualidades biológicas. Quando nós falamos de discipulado, o discipulado é individual, porque ele contempla a individualidade de cada pessoa e a sua história. Você já percebeu que cada pessoa é uma pessoa? Histórias diferentes, dores diferentes, lutas diferentes, processos diferentes. Então o discipulado, queridos, ele é individual, queridos. Por isso que no discipulado não existe da história. Mas comigo foi assim. Queridos, com você, Jesus está escrevendo uma. Com a outra pessoa, Ele está escrevendo outra história. Por isso que não tem comparação. Por isso que no discipulado você não pode falar, não, mas comigo foi assim. Aleluia. Consegue me entender, sim ou não? Então o discipulado, ele é artesanal, ele é individual e ele é poderoso. Sabe por quê? Porque ele molda Jesus na vida das pessoas. O discipulado, ele é poderoso, porque ele molda o caráter de Cristo na vida da pessoa. É Jesus entre nós. Você já viu que no Novo Testamento existe uma expressão uns aos outros? Muitas vezes vai ser uns aos outros. E o discipulado é uns aos outros. É um processo poderoso, queridos, de transformação, aonde o discipulador e aquele que ele está discipulando, os dois vão crescendo de forma mútua. Um aprende com o outro. Amém? E eu quero começar, a partir desse domingo, queridos, uma série de mensagens. E eu quero falar sobre discipulado e relacionamentos. Nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês em discipulado, relacionamentos e desafios. Nós vamos ter desafios no discipulado, sim ou não? Então, nessa manhã, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre discipulado, relacionamentos e desafios. E eu quero lembrar um pouquinho coisas que nós já conversamos, queridos. Qual é o alvo e o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 29. A palavra de Deus fala assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Queridos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso ouvir um amém? Todas as coisas, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, e isso precisa cravar no nosso coração, isso precisa ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E qual é o bem? Para onde Deus está nos direcionando? A minha e a sua vida, queridos, preste muita atenção aqui, a minha e a sua vida não é uma série de acasos. Nós não estamos soltos à história, guiados por uma série de acasos, por eventos soltos, por um destino, por um acaso. Nós não estamos, queridos. A nossa vida, queridos, está sendo conduzida por uma mão invisível. Deus está conduzindo a minha e a sua vida. É um trabalhar constante. Posso ouvir um amém?
Quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, isso precisa estar muito claro. A nossa vida não é uma série de acasos. Coisas boas e coisas ruins estão debaixo de uma soberania divina. Deus está trabalhando com as situações para o nosso bem. Posso ouvir um amém? Queridos, isso precisa ser uma estaca nas nossas vidas. Existe um trabalhar constante. Para quê? Para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. E possamos no final, queridos, ser uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso ouvir um amém? Para quê? Para que eu e você sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Coisas boas e coisas ruins não acontecem por um acaso nas nossas vidas. Existe uma mão divina conduzindo a história. Coisas boas e coisas ruins acontecem na nossa vida para quê? Para moldar Cristo Jesus em nós. Esse é o propósito eterno de Deus. Eu e você seguimos a Cristo, queridos, como discípulos e nos termos dele. Sabia que Jesus tem termos para sermos os discípulos dele? Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus nos nossos termos, da nossa maneira. Mas existe um Cristo, queridos, segundo as Escrituras. E esse Cristo, segundo as Escrituras, é que nós seguimos. E quando nós seguimos a Ele, segundo os seus termos, nós vamos sendo transformados à sua imagem. Fica claro, sim ou não? Nós vamos sendo transformados à sua imagem. Coisas boas e coisas ruins vão tocando as nossas vidas e nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. E quando isso acontece, eu e você ajudamos pessoas a seguirem a Cristo e serem transformadas à imagem de Cristo Jesus, através do discipulado. Eu e você estamos seguindo a Jesus, sendo transformados à sua imagem, através de circunstâncias boas e ruins nas nossas vidas. Deus está nos direcionando, nos conduzindo, e eu e você começamos a ajudar pessoas a seguir a Jesus. No final, o que acontece? Nós vamos ser transformados em uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Ser como Ele e servir como estamos sendo transformados, queridos. E Cristo é o centro e o molde dessa transformação. Olha o que Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3 nos fala. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvens de testemunha, livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora estando sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naqueles que suportaram tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Queridos, Hebreus capítulo 11, antes do capítulo 12, Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, amém? E a galeria dos heróis da fé vai falando daqueles que o mundo não era digno. Chega no final do capítulo 11, queridos, quando o autor está finalizando, ele fala que os heróis da fé, eles não alcançaram a promessa, que eles estão esperando eu e você cumprirmos a nossa carreira, para que quando fechar o ciclo, ou fechar e ter a consumação dos tempos, o que acontece? Todos nós vamos encontrar a promessa, amém? Quando ele fala dessa grande nuvem de testemunhas que está nos rodeando, são os heróis da fé, do capítulo 11, amém? Essa grande nuvem de testemunhas, eles passaram o bastão para nós, e eles estão torcendo para que nós possamos completar a nossa carreira. Consegue me entender, sim ou não? E essa nuvem de testemunhas, e ele fala, corram a carreira como? Com perseverança. Repete assim comigo, perseverança.
Eu e você, queridos, temos uma carreira. Existe uma carreira e uma corrida. E nessa carreira, nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Nessa carreira, eu e você vamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. E nisto eu e você precisamos perseverar. Vamos ter dificuldades no caminho, sim ou não? Vamos. Por isso que nós temos que perseverar. Como que nós perseveramos? Olhando firmemente para o autor da nossa fé, Cristo Jesus. Como que nós perseveramos? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Vivemos, nos movemos, discipulamos e nos relacionamos como? Olhando firmemente para Jesus. Querido, Jesus é o modelo perfeito. Posso ouvir um amém? E eu e você estamos em uma carreira, caminhando para Ele. O que nós precisamos fazer? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus. No meio das dificuldades, continue olhando para Jesus. O que Jesus faria, como Jesus agiria, como Jesus é. E a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas vai nos moldando à imagem de Cristo Jesus. Como que eu e você perseveramos na carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, aquele que iniciou a fé em nós. E Ele é o consumador, queridos. Todas as coisas vão terminar, finalizar nele. Consegue me entender? Nós estamos caminhando nessa carreira, olhando firmemente para Jesus. Em momentos difíceis, queridos, olhe para Jesus. Corremos a carreira como? Olhando firmemente para Jesus. Queridos, Jesus é o centro, Jesus é o nosso alvo, Jesus é o modelo perfeito, Jesus é aquele que nós nos inspiramos, é Jesus, queridos. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando, é Jesus. Perseveramos como? Olhando firmemente para Jesus. Nossos olhos precisam estar nele. Nele. Em toda e qualquer situação, nós precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Existem desafios nessa carreira, queridos? Nessa carreira de sermos íntimos de Deus, de sermos transformados à imagem de Cristo, de seguir a Jesus, de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, de buscarmos relacionamentos profundos e duradouros, queridos, de viver verdadeiramente igreja. Existem desafios? É lógico que existe. Existe, queridos. E vão existir muitos. E nessa manhã, queridos, eu quero focar em algumas orientações práticas e um que eu classifico como o maior desafio. Se encontra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15. Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15. Aqui nós vamos encontrar algumas orientações práticas, queridos, para essa nossa carreira, de sermos íntimos de Deus, de ser como Ele, de servir como Ele, de ser discípulos de Cristo e ajudar outras pessoas a serem discípulos de Cristo, de procurarmos relacionamentos profundos e duradouros. Eu encontro aqui, queridos, nesse texto, orientações práticas. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15 nos fala. Procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O autor de Hebreus começa: procurem viver em paz com todos. Queridos, esse é o padrão cristão.
Esse é o nosso modo operante. Se você olhar para alguém que nasceu de novo e conhece a Cristo, está buscando intimidade com Deus, queridos, esse é o nosso padrão, queridos. Esse é o padrão do discípulo de Cristo, que eu e você precisamos nos encaixar nesse molde, como discípulos de Cristo, queridos, como aqueles que buscam seguir a Jesus nos seus termos. Busque a paz com todos. Essa palavra paz, queridos, é essa palavra aqui, ó. Estado de tranquilidade nacional, que seria a ausência de guerra em um estado. A ausência da devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos. Harmonia ou concórdia. A ausência de guerra, paz entre os indivíduos. Procure a ausência de guerra. Procure a paz entre os indivíduos. Nós vamos ter conflitos, queridos, nos nossos relacionamentos, sim ou não? Nós vamos, queridos, é claro que vamos. Os conflitos nos relacionamentos, queridos, vão acontecer. Vamos ter conflitos nos nossos casamentos, sim ou não? Vamos ter conflitos no discipulado, vamos ter conflitos nos departamentos da igreja, é claro que vamos, queridos, só que nós vamos procurar a paz com todos. Aprenda a lidar com conflitos e busque a paz, queridos. Nós precisamos, nesse processo que nós estamos vivendo, de querer viver verdadeiramente o ser igreja, nós precisamos aprender a lidar com conflitos. Em um mundo, queridos, onde todo mundo vive fugindo, nós precisamos aprender a lidar com conflitos. A maioria, queridos, se tem um conflito com o vizinho, o que ele faz? Ele se muda. A maioria, se tem um conflito na igreja, o que ele faz? Vou procurar outra igreja. Se tem um conflito, queridos, no trabalho, o que faz? Procura outro. Nós vivemos em estado de fuga e nós não buscamos a paz. Queridos, se temos conflitos, nós vamos nos tornar especialistas em solucionar conflitos. Por quê? Porque eu e você vamos buscar a paz com todos. É muito mais fácil fugir. E isso entra em todos os relacionamentos, a ponto de entrar no casamento. Temos conflitos, então vamos buscar outro casamento. Consegue me entender, sim ou não? Conflitos, queridos. Mas eu e você vamos buscar a paz. Posso ouvir um amém? Vamos buscar a paz. E a paz, queridos, ela é preventiva. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 18 nos fala. Olha que interessante. Orientações práticas do apóstolo Paulo. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, no que depender de cada um de nós, vivam em paz com todas as pessoas. Por que buscar a paz é preventivo? Porque nós precisamos colocar isso no nosso coração antes que o conflito venha. No que depender de nós, nós vamos ter paz com todos. No que depender de mim, eu não vou entrar em rolo, eu já vou pedir perdão, vou ajeitar, vou procurar a paz. Por isso, queridos, que buscar a paz é preventivo. Nós tomamos um passo antes. Não desconfie mal das pessoas. Posso ouvir um amém? Não desconfie, queridos. Ah, pastor, mas então a gente vai se tornar bobo? Não, queridos. Não desconfie. Não desconfie. Não busque desconfiar, não desconfie. Busque a paz. No que depender de nós, queridos, vamos viver em paz com todos. E se possível, com todas as pessoas. Consegue me entender, sim ou não? E o texto de Hebreus continua, Hebreus 12, capítulo 14,
Hebreus 12, 14. Procurem a paz com todos. E o autor a Hebreus continua. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, procuramos ou buscamos viver em paz com todos, e esse é o nosso padrão, e buscamos a santificação. Repete assim comigo: santificação. Queridos, santificação é o ato, estado e processo de moldar a Cristo em nós. Santificação é o ato, o estado e o processo de moldar a Cristo em nós. Nós estávamos caminhando, andando a nossa vida, vivendo do nosso jeito, e nós encontramos a Cristo. Reconhecemos a Jesus como Salvador e nascemos de novo. Posso ouvir um amém? Depois que nós nascemos de novo, queridos, nós estávamos caminhando por uma direção. O primeiro passo é o novo nascimento. O segundo passo é o que? É a conversão. Aonde nós estávamos indo para um lado, e agora nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Nós vamos nos convertendo. Isso não acontece de uma forma instantânea, é um processo nas nossas vidas. E dia a dia o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos conhecendo o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo vai moldando a Cristo Jesus em nós. Posso ouvir um amém? Esse é o processo de santificação. É o processo de santificação. E nós buscamos a santificação. É quando o Espírito Santo nos convence e nos transforma à imagem de Cristo. E nesse processo de santificação, preste muita atenção aqui, na pedagogia de Deus, queridos. Nesse processo, nessa pedagogia de Deus, Deus usa circunstâncias boas e ruins para moldar a Jesus em nós. E principalmente, Deus usa relacionamentos. Deus usa relacionamentos para quê? Para moldar a Cristo em nós. Se você for ver os frutos do Espírito, os frutos do Espírito são para o outro, sim ou não? Amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, um longo ânimo, domínio próprio. Os frutos do Espírito tocam o meu próximo. E Deus usa os relacionamentos para que os frutos fluam da minha vida. Aquele que não tinha pavio, não sei se alguém se identifica, o cara explodia do nada, nem pavio não tinha, qualquer coisa explodia. Ele começa a ter um longo ânimo. Ele começa a ter domínio próprio. Não é bom se relacionar com pessoas que têm domínio próprio? Sim ou não? Por mais que você veja fogo saindo do olho dele, ele não explode assim, você só vê no olho. Daí o Espírito Santo segura, ele fala com mansidão com você. Por dentro é um vulcão assim. Sim ou não? E Deus vai usando os relacionamentos para quê? Para moldar Cristo em nós. A santificação acontece nessa pedagogia de Deus, queridos. Andar em paz não é apenas bem-estar emocional, queridos, mas faz parte do processo de santificação. Por isso que o autor Hebreus fala: busquem a paz com todos e a santificação. Buscar a paz faz parte do processo de santificação. Porque quando eu busco a paz, eu paro de desconfiar das pessoas, eu paro de achar que as pessoas estão vindo contra mim, eu paro de achar que está todo mundo fazendo um esquema para me derrubar, eu paro de começar a fantasiar as coisas, e eu sempre estou com a minha mente buscando a paz com todos. E a santificação, o buscar a paz faz parte da santificação. E o autor a Hebreus continua, capítulo 12, versículo 15. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E aqui existe um alerta. O autor a Hebreus fala assim, tomem cuidado. Crente, você que nasceu de novo, você que tem acesso à graça de Deus, tome cuidado para que você não se afaste da graça de Deus. Querido, se o autor Hebreus está alertando isso, porque isso pode acontecer.
Cuide para que ninguém se afaste da graça de Deus. Se existe um alerta, queridos, é porque existe a possibilidade de um afastamento da graça de Deus. E isso pode acontecer, e esse texto nos mostra, no seu contexto, que isso pode acontecer através da falta de perdão. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15 nos fala. Porque se perdoarem os outros a ofensa deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se porém não perdoar aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Preste muita atenção aqui, queridos. Nós estamos próximos da graça de Deus, e a graça de Deus flui nas nossas vidas, amém? Eu gosto do exemplo que é como um eletrodoméstico. Você tem lá o eletrodoméstico, uma geladeira funcionando. Está funcionando perfeitamente. Conectada à tomada, sim ou não? A eletricidade vem, a energia vem e toca a geladeira. Se você for lá e puxar da tomada e desligar da tomada a geladeira, o que vai acontecer? Ela vai desligar, vai descongelar, ela não vai cumprir o seu propósito. O problema é a eletricidade? Não, a eletricidade está vindo. Só que houve um afastamento, um desligamento. O problema não é a graça de Deus, queridos. O problema é eu e você quando nos afastamos dela. E se o autor a Hebreus está falando que existe essa possibilidade, e ele está falando, tomem cuidado, é porque existe. Amém? Quando nós olhamos a parábola do credor incompassivo de Mateus capítulo 18, você lembra da parábola? Um servo devia uma quantia imensurável, queridos, ao seu rei, ao seu senhor, eram 10.000 talentos, é uma fortuna se a gente fosse converter ao dinheiro de hoje. Ele rogou, pediu, aquele rei exerce perdão sobre aquele servo sai da presença do seu rei e encontra um co-servo que devia a ele, queridos, 10 denários, que não era nada, queridos, nada, era troco de pão com relação ao que ele devia para o rei. Ele pega o seu conservo pelo pescoço, começa a estrangular ele e fala o quê? Pague o que me deve. Se você vê, queridos, no contexto, o rei tira o perdão dele, prende ele, e ele fica atormentado em uma cadeia, mas o que o rei faz? Ele tira o perdão. Já que você não perdoou, eu retiro o perdão sobre você e você vai pagar tudo o que você me deve. Mateus capítulo 18. Por isso que eu e você somos perdoados para quê? Para perdoar. Quando falamos de discipulado, queridos, relacionamentos e desafios, talvez esse seja o maior desafio. Quando falamos em ser e viver igreja verdadeiramente, queridos, de se relacionar de forma profunda e duradoura com as pessoas, talvez esse seja o maior desafio. Quando nós falamos de igreja, nós vamos falar de uma pluralidade. Posso ouvir um amém? Você já percebeu que as pessoas não são iguais a você? Bom se fosse, né, na cabeça de alguns, né? Consegue me entender? A igreja, queridos, é uma pluralidade de pessoas. Ela não é uma uniformidade, queridos. Pessoas vão pensar diferente do que você, e está tudo bem. Posso ouvir um amém? Quando nós olhamos as escrituras falam de um centro do evangelho. E o centro, o núcleo duro do evangelho é que o quê? Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou pela minha e pela sua vida, agora está sentado à destra de Deus, e um dia ele voltará. Esse é o núcleo do evangelho. Posso ouvir um amém? Nesse núcleo nós mantemos unidade, é isso. Só que existem várias pluralidades na vida. Pessoas vão pensar política diferente do que você. Aleluia. E a gente tem que falar, está tudo bem. Consegue me entender? Nós vivemos em uma pluralidade, queridos, de pensamentos. Nós somos diferentes criações.
Eu já dei um exemplo aqui, o Rudy e a Belle, eles fazem curso de noivo. Às vezes a gente vai fazer curso de noivos, e eles estão passando as matérias, eles vão falar o que para o casal? Vocês vêm de culturas diferentes. Vocês vêm de criação diferentes. Vocês têm um modo de pensar diferentes. Então o primeiro ano normalmente é desafiador, porque são duas culturas diferentes, vivendo debaixo da mesma casa. Quando nós olhamos a igreja, queridos, nós somos 200 e poucas, 300 pessoas, vivendo debaixo do mesmo teto, aleluia. Culturas diferentes, formas de pensar diferentes. No núcleo do Evangelho nós mantemos unidade, amém? Naquilo que nós cremos, nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na ação do Espírito, nós mantemos unidade, é assim que nós pensamos. Mas existem várias coisas que são periféricas e não ferem o núcleo do Evangelho, que nós vamos pensar diferente. Isso é diferente mesmo, desde do jeito que a pessoa se veste, desde o corte do seu cabelo, nós pensamos diferentes e está tudo bem. Amém? É plural. Em relacionamentos profundos e duradouros, nós vamos pagar o pedágio do perdão. Quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos de viver a igreja, nós vamos pagar o pedágio do perdão. E o texto continua. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuide para que ninguém se afaste da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando. Nenhuma raiz de amargura. Preste muita atenção aqui, queridos. Quando todo esse processo falha, preste atenção aqui, quando todo esse processo falha, quando o processo de buscar a paz com todos, a santificação e o cuidado para não se afastar da graça de Deus, quando esse processo falha, o que acontece? Brota uma raiz de amargura. Você consegue entender que o processo é preventivo? Busque manter a paz. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá a ação de Deus na sua vida. Cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Quando esses 3 pontos falham, o que acontece? Brota uma raiz de amargura. Brota uma raiz, ou nasce uma raiz de amargura. E aqui está talvez, queridos, algo concreto que pode nos impedir de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Preste muita atenção aqui. Aqui está algo concreto, e talvez seja o maior desafio que eu e você temos, de cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Se o propósito de Deus é nos tornar a imagem de Cristo, queridos, a raiz de amargura nos leva ao caminho contrário. O projeto de Deus é nos moldar a imagem de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? O coração de Cristo é manso e humilde, Deus está nos conduzindo a isso. O Espírito Santo nos convence para nos moldar a Cristo. Qual que é a obra de Satanás nas nossas vidas? Nos moldar a sua imagem e semelhança. A ideia de Satanás é moldar o ser humano à sua imagem e semelhança. E pensa num cabra amargurado, é Satanás. Todas as vezes que ele manifesta, ele fala: eu vou matar, eu odeio você. Pensa num troço amargurado. É o tal do Satanás. Se o propósito de Deus é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo Jesus, a obra das trevas, queridos, é nos tornar a imagem e semelhança de Satanás. Consegue me entender? O propósito de Deus está nos levando para cá. Só que se uma raiz de amargura ela brota, nós começamos a caminhar pelo processo contrário. A raiz de amargura nos faz caminhar por esse processo contrário. A amargura, queridos, a raiz de amargura é a isca de Satanás que nos prende. E nós ficamos presos nisso. Qual que é a dinâmica dessa raiz de amargura? A raiz, ela está no oculto. Repete assim comigo: no oculto. Ela não está na superfície. A raiz sempre está no
oculto, está embaixo. O processo começa fora de vista, das nossas vistas, na escuridão do nosso coração, dos nossos pensamentos, nas nossas conversas com nós mesmos. Querido, você já percebeu que você é a pessoa que fala com você mais vezes no dia? Sim ou não? Você é a pessoa que mais fala com você. E a raiz de amargura, queridos, ela nasce nessa escuridão do nosso coração, onde ninguém vê, nos nossos pensamentos, aonde nós vamos falando com nós mesmos, e nós vamos falando com nós mesmos, e essa raiz, ela vai aparecendo, nascendo no nosso coração, onde muitas vezes achamos que tudo e todos estão contra nós, aonde a paz foi roubada. Quando a raiz de amargura, ela começa a aparecer, a paz é roubada. A santificação, ela é contaminada, e começa a acontecer um afastamento da graça de Deus. E infelizmente, queridos, muitos estão aqui. Pastores ofendidos com as suas ovelhas, ovelhas ofendidas com seus pastores, esposas ofendidas com seus maridos, maridos ofendidos com as suas esposas, pessoas que estão ofendidas. Uma vez, me assustou muito, a gente estava em uma reunião de pastores, e o pastor que estava conduzindo a reunião, ele leu um texto, eu não me lembro a referência, se é 2 Tessalonicenses ou 1ª, eu acho que é 2ª. Chega um texto de 2 Tessalonicenses, Paulo fala que Deus vingará a todos aqueles que nos fizeram mal, e o pastor frisou, Deus vingará a todos que os fizeram mal. Queridos, parecia avivamento, a pastorzada assim, aleluia! O texto e o contexto daquele texto é o quê? Que no dia do Senhor, o Senhor vingará a sua igreja, não é nas nossas feridas individuais. E ele frisou, e os pastores, aleluia, pensando no membro da igreja que fez mal para ele. Não era isso que o texto estava falando, só deflagrava a raiz de amargura. Eu fiquei tão assustado que eu falei, Arno, chamei o Arno no canto, eu falei, Arno, o fim das nossas vidas não é sermos como Jesus. Se o fim é esse, nós precisamos ser cada vez mais mansos, humildes, com o tempo passando, as ovelhas nos ferindo, nós perdoando, e a gente vai se transformando à imagem de Cristo, mas parece que no final, a gente se torna um poço de amargura. Não é esse o projeto. Não é esse. Eu não estou falando, queridos, que é fácil, eu estou falando que é possível. Nos relacionamentos nós vamos nos ferir. Posso ouvir um amém? Eu te dou uma promessa da parte de Deus, vai acontecer. Isso eu não erro, é uma profecia, receba. Vai acontecer, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos convença, e a gente vai se perdoando, vai se amando, as coisas acontecendo, e cada vez mais nós vamos sendo parecidos com Cristo Jesus. E Deus usa os relacionamentos como ferramenta afiada para matar o nosso ego. Sabe quando você quer que a pessoa faça uma coisa, você quer e quer controlar a pessoa não faz e te fere. Aleluia! É Deus trabalhando a sua vida. Sabe quando você quer controlar as pessoas, você quer dizer o que elas têm que fazer, e elas não fazem, e você fica bravo. Aleluia! Você não é Deus. Consegue me entender? Essa raiz de amargura que está no oculto do nosso coração, das nossas conversas com nós mesmos, ela acaba brotando. E quando ela brota, ela se torna pública. Quando a raiz brota, queridos, ela causa perturbação e contamina a muitos. Quando ela brota, ela se torna pública. Queridos, quer saber como que está teu coração? Verdadeiramente? Preste atenção no que você fala.
Preste atenção como você fala, da maneira que você fala das pessoas ao seu redor. Preste atenção. Fique atento ao seu falar. A gente gosta de estar atento na vida dos outros, né? Fique atento ao que você fala, queridos. Principalmente em momentos de pressão. A hora que a pressão vem, o que acontece? Teu coração vai assim, ó, para fora. E toda crise, como o pastor Arno sempre ensinou, toda crise é uma oportunidade de cura. Porque você vai falar o que está no profundo do teu coração. Você nunca se escandalizou ouvindo você falar? De repente você fala assim, porque você está indignado. De repente você fala, olha o que eu falei. Veja se o seu falar não é ácido, ao falar de pessoas. Depois que brota, ela gera um fruto venenoso, queridos. A pessoa amargurada, além de comer do fruto venenoso, ela distribui para os outros. E a boca fala do que está cheio o coração. Quer saber como está teu coração? Veja como você tem falado. Analise a maneira que você fala, principalmente em momentos de pressão, a hora que as coisas acontecem, e fala, ó o tipo, filho do inferno. Você começa a falar, Estamos falando de discipulado, relacionamentos e desafios. E de forma concreta, queridos, eu posso te garantir que esse é o maior desafio que nós temos. Quando nós falamos de viver a igreja verdadeiramente, o maior desafio, queridos, é perdoar e ser perdoado. Como secar a raiz, queridos? E eu quero usar 2 pontos aqui. Primeiro, trazer a luz. Colocar no sol. Raiz de amargura, queridos, não gosta de luz. Sabe aquela planta que não suporta a luz? Você põe na luz, assim, no sol ela seca? Raiz de amargura, eu e você precisamos pôr no sol, queridos. Precisamos tirar a raiz de amargura da escuridão e trazer para a luz de Deus, para que ela seque e morra. Precisamos ser honestos com o que estamos sentindo e confessarmos, não só a Deus, mas também a pessoas maduras. Nessas conversas com você mesmo, queridos, comece a confessar para Deus e para pessoas maduras aquilo que você conversa com você mesmo. Traga à luz a raiz, para que ela seque. Consegue me entender? Sim ou não? Segundo ponto, pare de regar. Saia do lugar de vítima. O pior lugar para um crente estar é o lugar de vítima. Quando a Bíblia fala da nossa identidade, ele vai falar que nós somos reis, sacerdotes, nós somos embaixadores de Cristo. Jesus nos salvou, sim ou não? Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Posso ouvir um amém? Jesus te perdoou, sim ou não? Ele te fez um filho de Deus? Sim, então você não é vítima. O pior lugar para o crente estar é na posição de vítima, porque vítima não tem ação, porque a culpa não é sua, a culpa é sempre do outro. Consegue me entender? E se você sempre está na posição de vítima, sempre os outros estão errados, os outros que te machucaram, sempre assim, você vai regando o sentimento de autocomiseração, de se sentir pena de você mesmo, que começa a regar e alimentar a amargura. Eu e você fomos perdoados para perdoar. A maioria das lutas que temos nos relacionamentos na igreja não são graves. A maioria, queridos. Sabe por quê? A maioria de nós já tirou as pedras grandes do caminho. Só que eu e você tropeçamos em pedra pequena. Daí de repente a gente está se ofendendo por coisa boba. E a gente não perdoa e fica... Ah não, olha o que fez comigo, olha o jeito que ele falou, olha... Alimentando coisas que aconteceram há 5 anos atrás, queridos. E que te travou e você continua travado hoje.
Muitas vezes nos ofendemos porque as coisas não saem do nosso jeito. Consegue me entender, sim ou não? E qual que é a prevenção? Qual que é a prevenção disso? Primeiro, busque a paz com todos. Saia dessa manhã aqui pensando assim, ou buscando isso. No que depender de mim, eu vou ter paz com todas as pessoas. Agora eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Qual é a pessoa que você está lutando dentro do teu coração hoje? Qual é a pessoa que você está em guerra hoje, nesse momento, na sua vida? Com quem você está lutando dentro de você, há anos? Lembra do projeto? O projeto não é nos transformar à imagem de Cristo Jesus? Sim ou não? Se nós estamos presos e guerreando com alguém, nós estamos amargurados, nos transformando à imagem daquele que nós não queremos ser transformados. Qual que é a guerra dentro do seu coração? Porque hoje, queridos, nós podemos decidir, queridos, através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós vamos perdoar e nós vamos buscar a paz com todos. Segundo, busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busque a santificação para quê? Para que você veja a obra de Deus na sua vida. Porque senão você não vê Deus agir na sua vida. Consegue me entender? A santificação é para que a gente possa ver Deus agindo nas nossas vidas. Terceiro, cuide para que ninguém se afaste da graça de Deus. Como que nós nos afastamos? Pela falta de perdão. Mas como que nós nos aproximamos? Entendendo sobre a graça de Deus. Queridos, você fez alguma coisa para ser perdoado? Não. Você merecia ser perdoado? Não. Você era inimigo de Deus, sim ou não? Deus estava em guerra com você, com certeza, e a ira de Deus estava sobre a sua cabeça. O que te fez ser amigo de Deus e filho de Deus? A sua graça. O entendimento correto da graça de Deus nos aproxima dessa graça, em vez de nos afastar dela. Cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. E nessa manhã eu quero te desafiar a arrancar toda a raiz de amargura do seu coração. Permitir que o Espírito Santo toque a sua vida. Por quê? Porque quando você zera as contas, queridos, você entra em um modo de prevenção. Se você perguntar para qualquer um, queridos, qualquer engenheiro mecânico, ele vai falar que a melhor forma de cuidar de um equipamento é o quê? Manutenção preventiva. A melhor forma de cuidar do seu coração é o quê? Manutenção? Como? Buscando a paz com Deus, buscando a paz com todos, buscando a santificação e não se afastando da graça de Deus. Discipulado, relacionamentos, e esse é o maior desafio das nossas vidas. Se nós compreendermos isso, nós vamos ser transformados cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Gostaria de te convidar a você a se colocar em pé, gostaria de chamar a equipe de louvor aqui à frente.